Bom dia, Mani Camargo. Bom dia, Franciel. E esse frio, Mani? Exatamente que isso loucura, que eu ia né? falar agora. E esse frio, gente, Tá vendo? fresco. E ontem na Expo Sorriso estava frio também, Mani Camargo? Ontem eu não sei, eu não fui ontem. Mas você foi sábado? Eu fui sábado, E estava bom? Quem cantou sábado? Tava, foi Maiara Maraíza e Jiraiuá. Inclusive, a gente tem um assuntinho sobre Maiara Maraíza diretamente lá da Expo Riso que deu o que falar. Um negócio meio complicado. Mas antes da gente falar de Maiara Maraíza, primeiramente, bom dia, gente. Boa tarde para quem já almoçou, está aqui acompanhando a gente. Primeiro eu vou falar de Bruno Marrone, que a gente sabe que agora em julho vai estar aqui no município. Vão vir para a Expo Tapurá. A gente já sabe que Bruno Marrone vai vir cantar, beleza. Mas aí, mãe, o que que tem? Bruno Marrone estava fazendo um show nesse... Bruno Marrone aqui? Sim. Mas tá no cartaz? Sim. Naquele cartaz está Bruno Sim. Marrone? Bruno Barreto. Bruno Barreto. Ai, perdão, gente. Perdão, me desculpa. Me desculpa, mas eu vou falar de Bruno Marrone. Perdão. Bruno Marrone estava... Mas como assim? Ai, gente, me desculpa, é que não é muito parecido. Mas enfim. Quase eu comecei a cantar. Caminhei sozinho pela rua. Gente, apaga. O que vale é a intenção. É quase a mesma coisa. Só muda Bruno o Marrone do Barreto. Marrone e Barreto é quase a mesma coisa. E a dá pra carreira também, confundir. eu vou falar pra você. Tá, vamos continuar. Gente, Bruno Marrone estava esse final de semana fazendo um show. E o Marrone caiu do palco, menino. Você acredita? Marrone? Marrone caiu do palco. Levou pontos na testa. Caiu do palco. Ele já estava, graças a Deus, não graças a Deus, né? Mas, tipo, que bom que eles já estavam finalizando o show. No final do show, eles sempre jogam flores. O Marrone, o pessoal da equipe veio e estava entregando as flores pro Marrone e o Marrone jogando pro pessoal. O Marrone jogando as flores. O rapaz, aí tinha gente de um lado de cá gritando, pedindo flor, que eles estavam jogando mais pra cá. Beleza. O rapaz, o Marrone, não, me traz aqui mais flor. O rapaz trouxe mais flor, entregou na mão do Marrone, o Marrone foi jogar pro pessoal. No que ele foi jogar, ele olhando pra frente pra ir pra jogar pra lá, ele foi andando. No que ele foi andando, ele pisou. Prucutu pra baixo. Lá embaixo. E a gente sabe que palco assim, gente, de show, é altíssimo. Pois ele pisou em falso. Eu não peguei o vídeo não, porque na hora é muito... Eu não senti coisa... Não é nada pesado, não apareceu sangue, não apareceu nada. Mas, tipo, eu não tive uma sensação boa vendo, aí eu falei, não vou levar não, porque... Caraca, mas, enfim, mãe, que loucura. Ele foi, pisou em falso, caiu pra baixo. E daí, na hora, sorte que já era a última música, tava cantando a última música, por isso que eu falei graças a Deus, porque o pessoal, eles mesmos falaram, bom que já era a última música, não tiveram que, tipo, parar o show no início ou na metade, já era no final do show, pelo menos tinha cumprido a agenda daquele dia, vamos dizer assim. E daí foi levado diretamente para o hospital, eles estavam lá em Goiânia, foi levado diretamente para o hospital e deu pontos na testa, só não divulgaram quantos pontos, mas o Bruno veio e falou depois, tipo, ele ainda está no hospital, por mais que não foi nada grave, ele ainda está no hospital, mas o Bruno veio e falou que está tudo bem, que não foi nada tão grave, que ele foi necessário levar pontos na testa, que ele deu, tipo, uma machucada no corpo, e eu acho que nessa semana agora vai estar cumprindo a agenda de shows só o Bruno sem o Marrone para ele poder se recuperar bem, até porque, gente, é uma pancada. A gente sabe a altura de um palco dá mais ou menos isso. É alto. Dá mais ou menos isso. Imagina o cara caindo dessa altura no chão. Nossa Senhora. É alto. E ainda mais, tipo, pisou em falso e caiu de uma vez. Aquela pancada seca, né? Não teve nem reação. Exatamente. Loucura. E daí, por enquanto, o Bruno vai ficar cumprindo a agenda de shows sozinho. Enquanto ele se recupera. E falando em cumprindo a agenda de show sozinho, vale a gente falar também que teve ali em Sorriso o show do Jorge Mateus, que tava só o Jorge. Tava só o Jorge, o Mateus não tava. Tava só o Jorge também. E daí, show do Bruno Marrone lá em Goiânia, e acabou acontecendo isso, só que na hora o povo entrou em desespero, começou uma gritaria, e daí o Bruno, Marrone do céu, e não sei o que, ajuda ele ali. Aí virou aquele pampeiro todo, sabe? Virou todo aquele desespero. E imagina, né, gente? Que louco. Doideira. Que doideira. Pois é. Mas, enfim, como já puxei o gancho lá do Jorge Mateus, que teve em Sorriso, e agora sábado teve Maiara e Maraíza, vamos falar sobre a situação da Maiara e Maraíza, que foi um negócio que aconteceu. Teve o show da Maiara e Maraíza. Algumas pessoas acham que uma delas já entrou meio tomadinha, já entrou meio mais pra lá do que pra cá no show, mas até aí tudo bem. Só que a questão é, o que tem, mano? Um monte de cantor faz show meio lelé, bebe assim, enquanto tá fazendo show, conversando com o público. Beleza, até aí tudo bem, eu também não vejo problema nenhum. Só que a questão é, muita gente não gostou do show. Não, você acredita? De não gostar. Por quê? A gente tem um vídeo que, inclusive, né, que elas estão cantando totalmente fora do ritmo. Sabe, tipo, estão cantando fora do ritmo da música, tocando atrás o toquinho e elas cantando fora do ritmo. E daí, lá na hora do show, teve um monte de gente que começou a sair.
sair, tipo, porque, tipo, fica todo mundo assim e o palco aqui na frente. A gente sabe que sempre em show de exposição é assim. E o pessoal começou a sair da área lá que tava tendo show. Tipo, foi saindo algumas pessoas. Obviamente que não ficou sem ninguém, mas foi saindo algumas pessoas porque o show não tava do agrado. E daí teve gente que teve eu lembro até que isso, e eu ouvi, porque como eu tava lá, eu consegui ouvir também, teve um certo grupinho, tipo, mas pouca gente, não foi nada tão gigantesco, não. Teve um grupinho que vaiou, tipo, caraca, imagina, o pessoal vaiando Maiara e Maraíza. Vaiando Maiara e Maraíza, gente, é um negócio meio sem sentido. E a mãe não é caso isolado, né? Já vem um tempo pessoas reclamando. Exatamente, isso que eu ia falar. E daí entra aquela questão, não é a primeira vez. Eu nunca tinha ido no show, a primeira vez que eu fui, eu particularmente gostei, não tô aqui para falar mal, porque eu gostei, mas muita gente não gostou. E aí eu fui conversar com conhecidos meus que já foram no show e não gostaram. Conversei com um amigo e uma amiga minha, o meu amigo em outro estado aí que foi no show não gostou, uma amiga minha também que em outro estado foi no show também não gostou. E daí entra aquela questão, será que o problema é quem vê os shows? Porque um viu um show lá na ponte que caiu, o outro viu outro show na outra ponte que caiu. E o pessoal daqui viu ali na ponte que caiu. Eu já participei do show dela, entrevistando gostaram. ela, na época, em 2017. Ela ou elas? Elas. Ah. Pequenininha, pra você ter ideia, cadê? Quando essa elas eram daqui, gordinhas ainda, essa né? daqui, ela era gordinha, mas nem tanto, né? Era fortinha. Agora, essa daqui era bem fortinha. Sim. Né? A mais loira, elas são nanicas. Sim, elas são bem pequenininhas. 1,50 m de altura. São bem pequenininhas. Um toquinho de gente, mas cantam muito. Mas, Amani, não é a primeira vez que estão reclamando. Mas estão falando, principalmente da parte dessa daqui, estão falando que está deixando a desejar, principalmente e daí essa questão de... teve pessoas que foram comigo, Uma porque pena. obviamente eu não fui sozinha, eu fui com um grupo de pessoas e não gostaram. Uma pena. Não gostaram. E daí, tipo, é chato. Eu penso assim, eu não tenho nada pra reclamar porque eu já fui de graça. A entrada já era de graça, como era meu aniversário, e daí, tipo, eu fui tipo, de carona também, sem ter que pagar nada, então fui de graça, vamos dizer assim, entendeu? E aí, eu não tenho que reclamar, mas teve gente que estava junto comigo que não gostou. Será, Mani, que essa situação não está mais ou menos puxando a situação da Simone e Simaria? Que nos últimos shows começou aquela coisa meio chata, meio uma coisa meio sem a reclamação sal. que eu ouvi foi, tipo, isso comentando porque, tipo, foi ali em Sorriso, gente, aqui do lado. E daí, tipo, tinha muito itaporaense lá, porque eu vi muita gente de Itapura lá, muita gente mesmo. Vi gente de Itaiangá, de Itapurá, então, tipo, foi a região em peso, entendeu? E daí eu vi gente falando assim, que elas não animam com o show. Não gostou porque elas não interagem, ou, tipo, não é tão legal quanto, enfim. Resumindo, o pessoal não gostou, não. Aqui também vai dever de show. Quando elas estão lá em Barretos... É outra? É. Quantas pessoas, quantos habitantes, e daí, tipo, mas pessoas e aí, tinham no show, você acha? Franciel, eu não vou... Ah, não sei, não tenho Você noção. conseguiu? Era muita gente? Mas bastante gente. Então deve ter mas, umas tipo, 8, 10 mil. uma coisa eu digo, porque depois eu pedi pro comandante passar pra frente pra mostrar pro pessoal a gravação que a gente tem, mas agora não que eu vou terminar de falar. Uma coisa que eu reparei é que nos vídeos que você procura no YouTube, música tal, ou Maiara Maraíza aparece elas cantando, é diferente o jeito que elas cantam no videoclipe do que pessoalmente. E realmente entra aquilo de estar cantando atrasado, ou de, em vez de elas estarem cantando, elas ficarem falando a música. Sabe quando o cantor canta e deixa o público terminar, aí fica, e não sei o quê, aí o negócio canta, e não sei o quê, e o restante do pessoal canta. Tipo, era muito isso, entendeu? Realmente teve algumas partes que não foram tão legais, aí teve muita gente que, aí na hora, eu fiquei nos 2 shows. Acabou o show do Maiara Maraíza, ia começar o segundo show do DJ daquele Giraiuai, encheu de novo, sabe? Encheu de novo e muito divertido. O show deles muito animado, mas enfim. Quem é muito conhecido mesmo, que é a questão de Maiara Maraíza, que a gente ia falar hoje, o pessoal não curtiu. E ela cantou as músicas antigas também? Cantou algumas. Cantou todas as músicas que elas cantaram, pelo menos eu conhecia. Falar que eu não conhecia tudo, tinha 1 ou 2 que eu não conhecia. Mas tudo músicas conhecidas. Mas agora, comandante, a gente tem imagens, não sei, a gente tem vídeos, tem um vídeo no caso, delas cantando. Em um dos momentos que pega, tipo, meio fora do ritmo. Se você quiser passar pra frente, pro pessoal de casa dar uma olhada, fica à vontade, comandante. Pode namorar e gostar pra tentante atrás. Muda telefone de cidade, vai. O quê? Elas estão bebendo demais. Enfim. Tá aí, ó. Tá aí. E outra, daí... aqui é de fofoca. Aqui é de fofoca. É. Eu também não sou cemitério. Viu, Amanda Camargo? Todo mundo já saiu até no Léo Dias. É tenso. Então, É segundo tenso porque informações de sites
A gente vê que vai perdendo a credibilidade. Tá, já Vê que vai perdendo a tá credibilidade. aquele negócio. E um negócio que dá, mas, tipo, dá aquele chancinho, porque, tipo, é um negócio perto da gente, né? Aconteceu ali, bastante gente foi, bastante gente daqui, tipo, daqui, gente. Você passa na rua, bom dia, talvez aquela pessoa tava lá, entendeu? Tipo, gente que eu já cheguei de ver no meu dia a dia tava lá, e daí, tipo, é um negócio perto da gente, vamos dizer assim. E eu falo porque quando eu trabalhei na época, eu fui trabalhar à noite, trabalhava numa TV, numa emissora, e fiquei em cima do palco com elas cantando ali. A Fer dormindo, era uma festa agropecuária, né, uma disposição, e eu aqui no canto, junto com o Ricardinho, radialista, que era o locutor da noite, que estava fazendo a apresentação do show. Gente, elas cantam demais, mas naquela época, 2017, mãe. Tava começando, vamos dizer assim, tava no auge. No auge. Tava no Hoje, auge. 2024, 25, perdão. A pessoa tá até cansada já. Então, e o problema é que, volto a repetir, com Simone e Simaria foi a mesma coisa. Começou com um negocinho aqui, um negocinho ali, no final da Foi história... começando a perder um pouco a credibilidade, logo elas largaram. A Simone, quer dizer, a Simaria... É a Simone que tá cantando ainda, a Simaria parou. A Simaria tinha aquela coisa de sempre falar que ela fazia, eu faço, eu sou, eu isso, e a Simone jogar de escanteio. Quem que faz sucesso hoje? A Simone Mendes. Hoje em dia é difícil, hoje em dia você não ouve mais Simone E o que é Simaria. triste, porque são de 4 Simone marcos, né? São de 4 marcos. Elas são matogrossenses. São, lá de 4 marcos. Elas falaram, somos daqui do Mato Grosso, não sei o quê, terra muito linda. Ficaram emocionadas na hora que estavam falando que vieram dali, vieram do pouco. Realmente são matogrossenses. A mãe delas tinha, não sei se tem ainda, um sítiozinho em 4 marcos, lá pro lado de Ponta Lacerda, lá. Ó, pequenininho o sítio, cuidavam de vaca, tirava leite. E hoje são quem são, Mas né? enfim, né? Uma história Uma que pena. já estava repercutindo há algum tempo e agora, tipo, digo que fui para tirar a prova real e realmente... Puxa vida, mãe. E Triste, você né, tava, gente? você ficou ouvindo, você ouviu. Realmente, a mãe tava fora mesmo? Tava fora. No vídeo que o comandante passou é que você não consegue ver, porque passou só o pessoal de casa. A melodia é uma eu te coisa e a mostro canção depois. outra. Tava Sim, mesmo. eu te mostro depois. Assim que a gente encerrar, eu te mostro realmente fora do ritmo. Caramba, hein, cara. Fora do ritmo. Puxa vida. Mas enfim, né? Acontece, O duro é gente. quando Uma vem hora... cantor- o duro é Nada quando é vem- aquilo, né? Nem tudo dura pra sempre. O duro é quando vem cantor e coloca playback. É. Aí é dureza, hein? Aí o playback começa a engasgar, a dar uma falhada, do nada falha o playback no meio. E ele tá assim, ó. O cantor tá assim. Já era, meu irmão. Já fui em show. Já fui em show que o cantor veio de playback. A pessoa só fica dublando a música, né? Dublando. Cara conhecidíssimo. Você conhece, você gosta da esposa dele. Eita, meu Deus. Você gosta da esposa dele. Zé Felipe? Dublando. Dublando. Você gosta da esposa dele. Persegue a esposa dele. Mas enfim, por hoje foi só, gente. Iniciando a semana, vamos almoçar, curtir esse friozinho, né? Hoje tá bom pro chocolate quente. Hoje tá bom Amor, pra você que está me dormir, ó. assistindo aí, amor, faz aquele chocolate quente aí que tô chegando. Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, gente. Fica Bom com almoço Deus. pra vocês. Ótima semana. Até amanhã. Tchau. Fiquem com Deus. Se cuidem. Boa semana. Fui. Todo dia seu. Sicredi. Aqui seu investimento rende mais do